O cristão, ele tem uma mania, às vezes, de dizer a paz do Senhor, a paz. Esta paz nós temos, e a gente tem que transmiti-la mesmo. Então, a paz do Senhor para você que está me ouvindo aí. E eu estava falando com uma pessoa muito querida a semana passada, uma pessoa muito íntima, muito próxima a minha, que está enfrentando um turbilhão de lutas. Você olha no natural, você fala, meu Deus, não terminou uma, já começa outra luta, né? Outra guerra, outra... Não é? E essa pessoa começou a desabafar comigo. E no meio do seu desabafo, ela virou para mim e falou assim, estou desanimado. Estou completamente desanimado. E a minha pergunta nesta noite para você é essa: como está o seu ânimo? Ah, Mari, mas nós ficamos desanimados? Sim. Nós somos afrontados e muitas vezes estamos numa situação de desânimo. E a minha pergunta para você é essa: responda para você aí, mas seja assim, bem sincero com você aí no seu íntimo. Como é que está o seu ânimo? Como é que você está hoje? O que tem te desanimado hoje? Neste momento, até aqui? Às vezes, más notícias nos desanimam. Às vezes, conflitos familiares nos desanimam. Pressão no trabalho, pressão nos estudos, pressão por todas as partes nos desanimam. Decisões difíceis que a gente tem que tomar mexe com o nosso ânimo. Pecados escondidos e não confessados sugam a nossa energia e nos desanimam também. A minha pergunta é para você: como é que está o seu ânimo nesta noite? Mari, a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala em Salmos sobre vários assuntos. Eu gosto muito dos Salmos. Salmos são cânticos, não é? E às vezes são cânticos de alegria. Quando nós começamos a igreja aqui, tínhamos um outro grupo de louvor. E eu estava nesse grupo aqui também, não é? Que a gente já fez de tudo aqui, né, pastor? Desde lavar banheiro, não é assim? E a gente cantava muito uns salmos, não é? Que vai lembrar que é um salmo de alegria, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, né? O Salmo 126. Ainda cantamos de vez em quando, mas a gente cantava muito ele naquela época, né? Os salmos são cânticos, muitas vezes cânticos de alegria, mas algumas vezes cânticos de luta, de tristeza e de desânimo. E eles estão registrados na palavra para nos ensinar. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Sobre uns salmos de abatimento, de desânimo, de angústia. Nós vamos aprender com ele nesta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmos 42. Alguns já conhecem aí os Salmos 42, não é? Acho que de cor não, né? Porque é um Salmos... Eu não sei que versão vai ser apresentada aqui, é a NVI. Amém. Eu também estou com a NVI aqui e tem uma outra versão que eu coloquei no meu esboço aqui que eu gostei mais. Eu quero que você acompanhe a leitura do Salmos 42 comigo. Deus vai falar conosco, vai nos ensinar. O salmista diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, ou anseia a minha alma, não é? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão de povo e o guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, a minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu.
Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam. Perguntam sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Um cântico de abatimento, de desânimo. Eu fui atrás de quem escreveu esses salmos. E acho que na sua Bíblia, em algumas Bíblias, tem ali um subtítulo embaixo que fala que é um poema dos coraitas. Salmos 42 é um poema dos coraitas. Quem eram os coraitas? Eles eram os levitas. Eles tinham um ministério de música no templo em Jerusalém. Isso está lá em 2 Crônicas 20:19. O levita que escreveu esses salmos era alguém envolvido no ministério de louvor e adoração no templo de Jerusalém. E apesar dele ter esse compromisso aí com a obra de Deus, ele passou pelo túnel aqui de escuridão e de depressão. Por isso ele escreveu esses salmos. Provavelmente esses salmos eram um hit famoso há 3.000 anos atrás, que era cantado no exílio, onde eles estavam presos, eles eram escravos. Foi escrito então num momento de muito sofrimento. A Bíblia fala que eles cantavam esse salmo. Diante das dificuldades, eles cantavam este salmo. E não pense que era uma dificuldade pequena, era uma dificuldade muito grande. Eles estavam fora da sua terra, estavam sendo humilhados, não é? Tinham perdido tudo, principalmente o templo. Para quem estuda a palavra, para os judeus, o templo é a coisa mais importante, não é? Eles tinham perdido tudo isso. É nesse cenário que esse salmista aqui, que era coraíta, escreveu os Salmos 42. E ele vai nos ensinar 5 atitudes que nós temos que ter frente ao desânimo e ao abatimento, conforme os Salmos 42. A primeira coisa que o salmista me ensina aqui é que a gente não deve se render às nossas emoções. Sentimentos são enganosos. A nossa alma é enganosa. Quantos de nós já não deitou aqui, de repente por causa de um probleminha de alguém, ou familiar, ou alguma coisa que ouviu, a gente começa a pensar naquilo, e a nossa mente vai lá longe, né? E a gente consegue traçar uma desgraceira inteira, não é assim? E de repente aquilo rouba a nossa alegria. A gente estava bem, a gente estava animado, e a gente fica prostrado e fala: nossa, o que aconteceu? Por que eu estou assim agora? Eu não estava assim, eu amanheci bem, eu estava animado, né? Eu tinha tantas coisas para fazer. Por que agora de repente me deu essa tristeza, esse abatimento, esse desânimo? O salmista nos diz no Salmos 42:5, que nós lemos, ele diz assim, no versículo 5: por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Ele está falando com ele mesmo. Ele questiona a sua alma. Ele luta contra aquele sentimento. Ele não desiste, né? Esse abatida aqui na palavra original é sacarran, que significa agachar-se, curvar-se, ficar agachado, não é? Ele
Ele está falando nesse sentido. A palavra, vocês vão perceber que é um refrão, porque está abatido a minha alma. É um refrão. Ele o tempo todo questiona a sua alma. Não tem como curar uma doença sem ter o diagnóstico. Não é? O tratamento e a cura vem depois do diagnóstico. Você vai lá, faz um monte de exame, descobre o que você tem, e aí? E é isso que o salmista está fazendo. Ele não se rende às suas emoções. Ele questiona a sua alma. Por que você está batida? O que aconteceu? O que aconteceu? De onde vem? Por que você está assim? A cura passa pelo diagnóstico. E veja bem, esse salmista, ele está muito mal, porque a Bíblia fala que ele levava o povo inteiro à adoração nas 3 grandes festas de Israel. A festa da Páscoa, a festa da colheita, não é? A festa das tendas. E agora ele está privado disso. Além de estar privado, de não poder mais fazer aquilo que ele tanto gostava, ele ainda tem inimigos, a Bíblia fala nos salmos que nós lemos, que ficam afrontando ele. Ué, cadê seu Deus? Então, o que nós aprendemos aqui? Todos nós vamos passar por essa história do desânimo, não tenha dúvida. Os sentimentos, eles são diversos, não é? A gente chega aqui com um, sai com outro, não é assim? Vai deitar animado, levanta desanimado, recebe uma notícia ruim, não é assim? Os sentimentos são diversos, mas o salmista nos ensina que não se renda às suas emoções, segue ao seu sentimento. O sentimento é enganoso. A questão, por exemplo, do medo, há pesquisas, inclusive, naturais aí, que dizem que a porcentagem é gigantesca. De todos os medos que a gente tem, quase nenhum vai se realizar, né? E muitas vezes a gente fica abatido por causa do medo, do que será, não é? Quer ver alguém viver isso? É você perder seu emprego, não é? E aí você não sabe se você vai arrumar um emprego já na semana seguinte. Você não sabe como você vai pagar o aluguel. É assim? E se você deixar esses sentimentos assumirem o governo da sua vida, você vai se desanimar. O salmista está dizendo para nós: não se renda às suas emoções. E veja bem, não é só sobre as emoções ruins, as emoções boas também. Inclusive tem uma reflexão que tem aí no mundo que fala assim, não tome decisões quando você estiver muito alegre, muito triste ou muito irado, porque as emoções são enganosas. Então, o que nós temos que fazer? Se eu estou nesse momento de apatia, de desânimo, eu tenho que o quê? Não me render às minhas emoções, porque estás abatida, minha alma. Procura descobrir por que você está sentindo aquilo. Onde é que começou isso? Por que começou isso? Se você puxar lá na sua cabeça, talvez você vai descobrir. Talvez uma conversa mal falada de alguém, uma palavra contrária que foi te dita, um pecado que você não confessou, um programa que você ficou assistindo exaustivamente na TV, alimentando a sua mente. Confronte, não se renda aos seus sentimentos. O salmista confrontou. Ele diz: espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ele tenta cessar ali, naquele momento, não é? Espere em Deus, minha alma, eu ainda o louvarei. A segunda coisa que ele faz, na realidade, ainda com a primeira, não se rendendo, ele confronta ao seu sentimento, ao seu desânimo, ele confronta com a verdade da palavra. Às vezes, nós precisamos confrontar os nossos sentimentos com a verdade da palavra. É dizer mesmo para a nossa alma isso. E eu coloquei até aqui algumas verdades que é importante a gente lembrar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga isso para a sua alma. Em estado de desânimo, alma, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que a palavra diz, é a verdade da palavra. Romanos 8, alma, nada pode nos separar do amor de Deus. Outra verdade, Mateus 6, 25,
Jesus diz: não se preocupem com nada. Levem tudo em oração ao Senhor. Alma, não se preocupe. 1 Pedro 1,5, Ele cuida de vocês. Enfrente o desânimo com fé. Enfrente o desânimo com a palavra. Quando eu conversava com essa pessoa que me inspirou a falar sobre o desânimo, me fez ir atrás disso. Essa pessoa já não consegue mais lutar, já dominou tudo na mente dela. A situação já dominou, ela está a um passo da depressão. Enfrente o desânimo com fé. Não se renda aos sentimentos. A gente ouve várias ministrações, muitas vezes a gente fala, por exemplo, que perdão não é sentimento. A gente fica, achando que a gente tem que sentir o perdão. Não, você nunca vai sentir. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Eu decido. Decido perdoar. Assim como o amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Amor é decisão. Eu decido amar. Eu amo um cachorro, não é? Eu amo o meu cachorrinho, né? Eu amo. Eu decido amar. Então, confronte, não se renda aos sentimentos. Uma outra coisa que o salmista nos ensina é para a gente desabafar com Deus. Olha lá, versículo 9 do 42:9 diz assim: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? O que o salmista fez? Ele teve uma conversa franca com Deus. Você já fez isso? Veja, a gente tem uma religiosidade que a gente às vezes leva para todos os lugares. Né? A Bíblia vai orar que a gente entra no nosso quarto, não é assim? Mas eu posso falar com Deus francamente em qualquer lugar. O salmista fez isso, ele se rasgou, ele fala assim: direi a Deus, eu vou dizer a Deus, a minha rocha. Por quê? Você já fez isso? Num momento de luta, de desânimo? Você se rasgou, você falou com Deus francamente? Francamente. Ele sabe tudo, mas Deus quer um relacionamento conosco. Eu até coloquei aqui, eu já falei isso numa outra ministração, mas a palavra de Deus se renova e tem pessoas que talvez não tenham ouvido isso. Em 1992, eu tive uma luta muito gigante, muito grande na minha vida. Naquela época eu achei que aquilo ia me matar. E eu morava na casa da igreja. Os meus pais eram zeladores da igreja. Então eu morava na igreja. Fui criada na igreja, né? E nesse dia eu já tinha tentado de tudo. Eu estava dominada mesmo pelo desânimo, pela angústia, pelo medo, pelo pânico, por tudo que vocês imaginam. E como eu tinha acesso à igreja, né? Porque eu morava na igreja, né? Na casa da zeladoria, eu entrei na igreja para orar lá. E era uma igreja muito tradicional, né? Eu cresci numa igreja assim, que eram aqueles bancos de madeira pesadíssimos, né? Aqueles bancos de madeira. E tinha uma mesa aqui na frente, uma mesa gigante, que é onde aqui a gente usa na lateral, mas lá era na frente, onde a gente dispunha a ceia, quando a gente tinha a Santa Ceia. E tinha uma Bíblia gigante, sabe? Aberta assim, que ficava aberta lá. E eu entrei e fiquei entre os bancos. E eu estava tão perdida, era um tempo de luta mesmo, muito grande, que eu comecei a ter uma conversa franca com Deus. E uma conversa ousada, e comecei a falar com Deus. E várias vezes eu falei para Ele: o Senhor não olha para mim. Não olha. O Senhor não está me vendo. Olha aqui, eu estou aqui desde criança. Eu te sirvo, eu fiz tudo direitinho. Olha o que o Senhor deixou acontecer. Como é que vai ser a minha vida? O Senhor não olha para mim. O Senhor não me vê. O Senhor não me vê. O Senhor não está me vendo. Não acredito que o Senhor está me vendo. Eu falava desse tipo. Mas graças a Deus eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco. E na hora eu senti um temor do tipo: como é que fala com Deus desse jeito, né? Mas Deus me ama. Eu dobrei os meus joelhos naquele banco, em sinal de rendição.
e pedi perdão pelo jeito que eu falei. Eu falei, Senhor, me perdoa se eu fui grosseira com o Senhor. Mas eu sinto que o Senhor não está me olhando. Seus olhos não estão sobre mim, não é possível. E me derramei diante de Deus. E me levantei. Depois de um tempo de oração, de choro, eu me levantei e vim andando até essa mesa aqui na frente, que tinha a Bíblia aberta. E parei assim. E os meus olhos pararam em cima de um versículo, Isaías 57, 18. E o versículo dizia assim: eu vejo os seus caminhos, e sararei, e darei consolação. O Senhor estava ali. A minha conversa franca com o Senhor fez com que Ele falasse de volta comigo. Queridos, eu saí de lá uma gigante. O problema ia durar 9 anos ainda. 9 anos de luta. Mas todas as vezes que o sentimento de desânimo, de abatimento vinha me afrontar e falava para minha alma, Ele vê os meus caminhos e me sarará e tornará a dar consolação. O salmista desabafou com Deus. Desabafe com Deus. Não fique lutando com os seus sentimentos. A gente procura conselho com pessoas, não tem nada de errado, né? A gente tem amigos, né? Que às vezes a gente precisa desabafar. Faça isso sim. A gente não tem que andar sozinho. Faça com pessoas maduras, né? Procure sempre alguém que está um degrau acima na fé para você se abrir. Não fale com qualquer um, porque essa pessoa pode te derrubar. Mas a primeira pessoa que você deve desabafar é com Deus. Ele tem que ser o primeiro, você tem que sair correndo para Ele. O salmista fez isso. Ele queria o Deus, ele perguntou. Deus tem interesse em nos responder. Deus nos ouve, Deus nos ouve. Ele não é um Deus mudo, Ele fala. Às vezes a gente acha que Ele vai falar só usando o profeta, Ele usa o profeta. Mas Ele usa a sua palavra, Ele pode falar audivelmente ao seu ouvido. Faça como salmista. Desabafe com Deus. Tempo de desânimo é tempo de rendição a Deus. Se renda, se renda. Se renda a Deus. A terceira coisa que o salmista me ensina é que ele repousou no amor soberano de Deus. Repouse. Você está nesse tempo? Repouse no amor de Deus. Salmos 42, 8, ele diz assim: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá vida. Medite na palavra, contemple o Senhor, adore o Senhor, ore. A gente acha que a adoração é só quando a gente vem aqui, que a gente se prepara. Não, tem um estilo de vida de adorador. Eu sempre falo do meu pai, né? Eu tenho um irmão que ele é a cópia fiel do meu pai hoje nas práticas da vida dele. E podia ser a luta que fosse. Foi meu pai que me ganhou para Jesus, então ele é o meu modelo mesmo, né? Podia estar a luta que fosse. O meu pai acordava adorando ao Senhor. Com cântico. Com palavras. Adore o Senhor. Adore. Adore o Senhor. Ore, contemple as coisas do Senhor. Não tem como você lutar contra a sua alma e os seus sentimentos enganosos se você não fizer isso. Adore ao Senhor. Tenha um estilo de vida de adorador. O adorador, a gente podia ministrar sobre a adoração aqui, fica para uma outra, né? Que é uma coisa gigante, tem muito que se falar. Mas é uma pessoa grata, uma pessoa que da sua boca não sai murmuração. Não sai queixa, não sai reclamação. É uma pessoa que adora, que agradece, que é grato. Adore o Senhor, repouse. É possível passar por lutas, por estado de desânimo, experimentando o amor de Deus.
É possível. A gente tem visto uma geração que não sabe disso, que se encontra prostrado nas igrejas mesmo. Não estou falando do mundo, não. Estou falando da igreja. O mundo já está lá, né? A Bíblia fala que jaz o maligno. Então você vai encontrar. Hoje nós estamos vivendo dias de carnaval aí. Essa turma que está pulando, feliz, alegre. Eu estava comentando com as meninas que no meu condomínio de frente tem um clube e a gente está tendo que ouvir o carnaval. Parece que é uma alegria que não tem fim. No outro dia de manhã é uma tristeza. Se você encontrar com essas pessoas, é uma alegria fantasiosa, momentânea. O cristão não. O cristão, ele vive a alegria. Quem é a nossa alegria? É o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o sentimento que eu tenho que me render. Adore o Senhor. Faça como Ele se renda. Contemple. Louve a Deus. O salmista, ele vai procurar isso, né? Ele vai procurar a grandeza de Deus para adorar a Deus. No momento da luta dele aqui. Lá no versículo 6, ele diz assim, ó. Versículo 6. O meu Deus, a minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Eu procurei a foto desse monte Hermon, que ele fala. É lindo. Pensa numa coisa linda. Não tem como você olhar para aquilo lá e não achar que Deus exista. Esse monte Hermon. O que o salmista faz? Ele lembra a sua alma a grandiosidade de Deus. E aí eu até fiz um parênteses aqui, anotei aqui para não esquecer de falar. Quem me conhece sabe muito bem que eu sou caipira. E que se tem um lugar, são duas coisas no universo que me remetem ao tamanho de Deus. É quando eu fico de frente para o mar. Olha, pode ir 10 vezes, né, amor? Eu paro em frente ao mar e eu falo a mesma coisa. Meu Deus, essa água está no espaço. Ela não tem fim, ela vai encontrar em outro lugar. Não tem como não pensar na grandiosidade de Deus quando eu estou de frente para o mar. Toda vez que eu vou, eu faço uma oração a Deus, glorificando Ele, de temor do tamanho que é o meu Deus. Outra coisa que eu olho é o espaço. Quando eu vejo os cenários na TV, não é? Do espaço, da lua, dos planetas. Eu falo, meu Pai de Deus. E a gente ainda acha que é alguma coisa. Nós somos formiguinhas. E o salmista faz isso. Ele olha para o Monte Hermon, era a referência gigante de Deus para ele. Lembre quem é o seu Deus para a sua alma. O tamanho do seu Deus. Enquanto a luta está acontecendo e querendo te desanimar, experimente a presença de Deus. Eu falei do mar e do espaço porque isso é uma coisa pessoal, mas você deve ter algo que você lembra aí, que você olha e que te estremece, que você fala, caramba, esse Deus é muito poderoso, é muito grande. O salmista reconhece que as ondas e as tempestades são de Deus, diferente do que tem sido pregado por aí, que o cristão vai só viver em vitória, 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 ele não vai ter problemas. Não é isso que Jesus disse. Ele disse que nós teríamos aflições. E muitas vezes eu já ministrei sobre tempestade aqui. A tempestade foi Deus que fez e que colocou. E o salmista, ele reconhece isso. E eu lembrei de um louvor. Eu até pedi para as meninas mais cedo, mas eu esqueci para colocar aqui para vocês ouvirem. É um louvor que diz assim: a tempestade é você, a chuva forte é você, a porta fechada é você, mas a aberta também é você, as pernas tremendo é você, é tudo sobre você, Deus. O salmista no Salmos 42, ele reconhece. Deus permitiu esse exílio, permitiu esse sofrimento. Então, reconheça. Quando você está nesse estado de desânimo e você foi questionar a sua alma e descobriu, eu estou desanimado porque eu estou numa luta. Às vezes a luta foi Deus que preparou para você o seu número, para você calçar. Por quê? Porque
Porque Deus quer transformar você, o seu caráter. Você pensa que nós vamos chegar diante de Deus do jeito que nós estamos? Eu sempre falo isso. Vai vencer uma luta, virá outra. Vai vencer uma luta, virá outra. Mari, que palavra dura. Essa palavra não é gostosa de ouvir. Porque o nosso caráter está sendo moldado dia a dia. Então, lembre-se disso. O salmista, ele descansa. Ele descansa onde? No amor de Deus. É fácil ouvir falar sobre isso. Eu quero ver descansar quando você está passando pela situação. Descanse. Um quarto ensinamento que o salmista me dá aqui é que ele registra o cuidado de Deus. Salmos 42:4 diz assim: quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graça, entre a multidão que festejava. Ele registra na sua memória. Ele traz à memória aquilo que dá esperança, como diz Jó. Eu até já falei isso aqui, quem me conhece sabe disso, que eu tenho diários de oração de muitos anos. Eu tenho uma caixa gigante lá, com vários diários de oração. Eu registro as minhas orações. Isso aqui é prática minha, viu? A Bíblia não manda você fazer isso, não. Mas é o meu jeito de lembrar e trazer à memória para a minha alma, quando eu estou numa guerra, numa luta, o que Deus já fez. Porque a gente esquece, viu? Né? Quando a gente vive o milagre de Deus, a transformação de Deus, a gente fica um tempo, mas daqui a pouco a gente esquece daquilo. E eu me lembro de um caderno de 1988 de oração. E em 1988 as minhas necessidades eram básicas. Quem estudou administração sabe que a gente fala da pirâmide de Maslow, não é? E a minha necessidade era a mais básica, não é? Nós precisávamos de casa, meu pai, eu, meus irmãos. Nós precisávamos, financeiramente, nós tínhamos muitas necessidades. O Senhor nunca deixou a gente passar fome, né? Não, mas a gente não tinha uma vida, era uma vida dura, difícil. E eu me lembro do meu caderninho de 1988. Eu escrevi que eu pedi a Deus. Olha que ingenuidade, assim, que nessa época, né? Hoje eu comparo as coisas que eu peço ao Senhor, são totalmente diferentes. Mas naquela época eu precisava das coisas naturais também. Então eu pedi a Deus que Deus deixasse o meu pai ter uma casa própria, porque era o sonho dele. 1988. 1996. 1992. Eu estava agradecendo a Deus num culto em gratidão a Deus na casa do meu pai. Deus deu a casa para o meu pai. Deus deixou meu pai viver naquela casa 10 anos, até que eu recolhesse. Eu olho para trás e falo, nossa, e eu me lembro que essa oração, ela se repetia. Nos cadernos de 89, de 90, de 91, eu nunca esmoreci. Eu sabia que Deus estava cuidando de nós. Eu estou dando um exemplo natural. Registre. O salmista registra o cuidado de Deus. Meu pai também tinha essa mania de registrar. E ele registrava a oração, o que ele falava. Por vezes ele registrou, obrigado porque o Senhor cuidou da Marilene. Obrigado porque o Senhor cuidou do trabalho dela. Obrigado porque o Senhor abriu determinada porta. Obrigado, gratidão. Registre. Não sei, não precisa registrar do jeito que eu registro. Estou só compartilhando. O salmista registra, ele traz a memória, ele não esquece o que Deus já fez. Isso derruba o sentimento de desânimo, de apatia, de tristeza. Lembre-se, lembre a sua alma o que Deus já fez. O salmista também, a última lição, que eu estou caminhando aqui para o fim, ele diz o seguinte: sacie a sede do Deus vivo. O Salmos 42, o versículo 1 e 2, ele começa falando isso. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus,
do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Sacie, né? Nós devemos ter um coração que anseia pela presença de Deus, muito mais do que as coisas naturais. Muita coisa que nos dá desânimo e tristeza é porque não está preenchido com a presença de Deus. Nós estamos nos alimentando de coisas que não deveríamos. A gente tem que estar cheio de Deus. A cura para o desânimo, o abatimento, é o próprio Deus. É o Deus vivo. Ele é a cura para isso. O salmista sabia disso. Eclesiastes 3, a Bíblia fala que nós fomos criados com um senso de eternidade. Eclesiastes 3:11, a Gabi vai pôr para nós aqui. Com um senso de eternidade. Só quem preenche isso é Deus, não é? Vamos ver o que está escrito aqui. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Deus nos criou com o desejo, o anseio da eternidade, do que é eterno. É isso que tem que preencher. É isso. É aí que a gente tem que se saciar. Nos saciarmos do Deus vivo. Preste atenção. Deus, ele fala que nós viemos do pó. Não é isso? Não é? A história não é essa? Viemos do pó e vamos voltar ao pó. Mas no meio disso, quando nascemos, Deus colocou em nós o sopro dele. Isso está em nós. É por isso que muitas pessoas estão deprimidas. Hoje, o que tem de gente com problema de depressão é uma coisa absurda. E eu não estou aqui desmerecendo, não. Eu acho que é uma doença, uma patologia do nosso tempo mesmo. Mas a única coisa que... O remédio, o psiquiatra, o psicólogo vão ser usados, é o caminho. Mas a única coisa que sacia é a presença do Deus vivo. É a única coisa que nos sacia. Deus colocou o seu Espírito em nós e por isso nós somos completamente o quê? Dependente deles. Eu até trouxe aqui quem é esse Deus que nos preenche. Eu fui lembrada que Moisés, lá em Êxodo, quando Deus aparece na sarça ardente para Moisés, Moisés pergunta para ele: tá bom, mas quem é você? Não é? Qual é o seu nome? Era isso que Moisés queria saber, porque eu vou ter que ir lá ao Egito. Apresento você, falo qual que é o seu nome. Você é o José, você é o João, você quem é? E Deus, ele fala uma palavra que se chama Iavé. É um tetagrama, na realidade. É o YHWH. Os judeus não gostam nem de pronunciar, porque eles acham demais. E Deus fala para Moisés o seguinte: eu sou o que sou. Diga que o eu sou te mandou, te enviou. É esse eu sou que nos preenche. É Ele. Não adianta correr atrás de outras coisas. É Ele. É o sopro dele em nós. A sede da nossa alma é por Ele. A sede da nossa alma é por Deus. Então, ao desanimado, ao abatido, o salmista nos ensina: se renda, vá até Deus. O salmista está aqui lutando. Você lê aqui, ele está lutando com a alma dele o tempo todo. E o tempo todo ele está trazendo que aquilo que o preenche é Deus. Então, se você está desanimado nesta noite, eu quero refletir com você aqui as 3 grandes coisas que Deus trouxe para mim, que eu queria compartilhar com você. Primeiro é: não se renda a esse sentimento. Não se renda nem a esse, nem a um outro sentimento. Confronte ele. Confronte o seu sentimento com a verdade da palavra. Se o que você está sentindo, primeiro tente descobrir por quê. Vai lá na caixinha. Descubra por que você está aí apático agora, triste, desanimado. O que foi que aconteceu? Vai lá, puxa. E depois confronta com as verdades da palavra. Se foi uma palavra maldita, maldita mesmo. Se foi alguém que disse que você não vai conseguir. Se foi alguém que disse que você é um frouxo.
Se foi alguém que disse para você que você é um coitado, o que foi que falaram para você? Confronte a sua alma. Não se renda. Segunda coisa, repouse no amor de Deus. Louve a Deus, não importa a luta que você está, louve a Deus. Adore a Deus. Eu acordei semana passada, eu tive um pesadelo de madrugada. E eu acordei com um sentimento de medo. Não sei se vocês já tiveram isso. Não era bem medo, era uma sensação ruim. Quando eu levantei da cama, aquela sensação ruim. Aí a mente da gente, já comecei a pensar. Tinha algumas situações familiares, eu já comecei a pensar que ia acontecer alguma coisa. A mente da gente é rapidinha, né? Para construir coisas erradas, equivocadas. E eu sentei na cama e orei. Eu entreguei meu dia a Deus. E quando eu levantei até ir para a cozinha, eu fui cantando um louvor muito antigo, que eu acho que aqui ninguém conhece, e eu não sei cantar, mas eu vou tentar. Que falava assim, eu estava cantando para minha alma. Senhor, põe um anjo aqui. Senhor, põe um anjo aqui, com a espada desembanhada. Senhor, põe um anjo aqui. Não deixe que o adversário se escarneça de mim. Me cobre com o teu sangue. Senhor, põe um anjo aqui. Quando eu terminei de louvar, eu já não estava mais com aquele sentimento de medo. E aí Deus foi me trazendo pessoas para eu orar enquanto eu fazia o meu café. E eu orava cantando esse louvor e colocando o nome da pessoa. Senhor, põe um anjo lá. Queridos, louve a Deus. Lute contra esse sentimento. Adore ao Senhor. O inimigo quer calar a nossa voz. Porque aí a gente vai se, vai se entregando. Repouse, louve, adore, contemple. Obedeça a Deus. Não busque saciar a sua sede em outras coisas que não seja a Deus. E a hora que eu terminei de fazer esse esboço, ainda hoje cedo, lá no quarto lá onde eu tenho uma escrivaninha, eu estava lendo de novo o esboço e de repente me veio à mente, não é para eu ministrar sobre isso, olha que coisa. Eu falei, não, mas eu vou ministrar sobre o que agora? Eu falei, Senhor, isso é confusão na minha mente. E eu orei ali, e pedi para o Senhor confirmar, e o Senhor confirmou. Eu estou lendo um livro, e no livro eu vi na página que eu tinha que ler hoje, que eu fui ler, tinha uma frase, e eu trouxe a frase. Olha a frase. O desânimo e a desistência sempre serão dois perigos constantes em nossa jornada, a sermos tentados a seguir por eles. Porém, o Pai nos concede perseverança para que estejamos firmes. Exerça a perseverança e escolha ela. Aí eu fui lá em Romanos 15:5. Tem algumas traduções que falam de paciência e consolação, mas tem uma que diz de perseverança e ânimo, que diz assim, Romanos 15:5. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Ânimo, a gente também vai conseguir na unidade do corpo de Cristo. É por isso que tem muita gente desanimada, porque está desconectada do corpo de Cristo. Os famosos desigrejados, que acham que podem servir a Deus assistindo os programas na internet, em casa. O fato de estarmos em comunhão também nos ajuda. A unidade do corpo de Cristo também nos ajuda na perseverança. Então eu quero concluir aqui falando para você. Eu não sei que estado de ânimo você está. Talvez hoje essa palavra não faça nenhum sentido para você, mas amanhã cedo pode fazer. Eu creio nisso. Não se entregue a esses sentimentos. Faça como salmista. Confronte com a verdade da palavra.
Busque o Senhor, louve o Senhor, adore o Senhor. Não se renda a isso. Amém?